Olá, turma! Chegamos ao final da nossa disciplina, esta nossa aula de encerramento. Eu vou revisar aqui alguns conteúdos que a gente viu durante a disciplina, rapidamente. A gente iniciou a disciplina perguntando sobre o que é filosofia, né? E vocês discutiram no fórum qual a importância da filosofia, o que é, por que a gente, estuda a filosofia da educação também, qual seria essa diferença. E aí a gente viu que a filosofia é um conhecimento racional, crítico, sistemático, né, que ajuda ao conhecimento científico, que ajuda nas nossas ações do dia a dia à medida em que a gente questiona e passa a conhecer melhor a nossa realidade. Então, a filosofia, por que estudar a filosofia? Para conhecer a nós mesmos, para dar sentido à nossa realidade, para conhecer melhor essa realidade em que a gente vive. A filosofia da educação vai nos permitir esse olhar crítico questionador da filosofia sobre a educação, refletindo sobre como ensinamos, o que ensinamos, por que ensinamos dessa forma em um determinado momento, as nossas práticas em sala de aula, na escola, dos alunos, dos professores, como se dá essa relação entre professores e alunos, e aos métodos que são utilizados para o ensino na nossa prática, pelo corpo gestor, pelo corpo docente e alunos. A gente também viu, ainda retomando o conteúdo sobre filosofia, a gente viu uma parte sobre o conhecimento. O que é o conhecimento? O que é essa relação que se dá entre um momento em que a gente não conhece uma determinada realidade, quando a gente entra em contato com ela e passa a refletir sobre ela, e isso há uma mudança entre o que a gente conhecia anteriormente e o que a gente passa a conhecer a partir desse outro olhar que o conhecimento nos traz. E ele pode ser, o senso comum, aquele conhecimento ligado às nossas ações cotidianas, às nossas experiências, do dia a dia. O conhecimento religioso ligado às crenças religiosas, à religião que a gente acredita, a comparação com outras religiões. O conhecimento filosófico, que é o tópico principal da nossa disciplina, questionador, crítico, sistemático, racional. E o científico, que vai se apropriar também do conhecimento filosófico, mas vai estar ligado às questões de experimentação, de teste, de verificação do conhecimento, que já permite um outro olhar sobre a realidade diferente desses outros tipos. E cada um deles se complementa e nós o utilizamos em diversos momentos numa determinada situação ou outra, nós vamos utilizar vários desses conhecimentos. A gente também viu sobre o conhecimento duas teorias principais. A do inatismo, que considera que nós, ao nascermos, já carregamos um determinado conhecimento, uma determinada racionalidade que vai nos permitir a olhar a realidade ao qual está ao nosso redor, e o empirismo, que diz é a partir dessa realidade, a partir das nossas experiências, que a gente vai desenvolver a razão e olhar para o mundo a partir das nossas experiências. Então, um acredita que a gente já nasce com algumas ferramentas para olhar o mundo e outra acredita que a gente nasce em uma folha em branco e a partir das nossas experiências que nós vamos conhecendo melhor o mundo ao nosso redor e a nós mesmos. A gente também viu sobre as teorias pedagógicas, vimos alguns métodos e procedimentos próprios a cada uma das teorias, como elas também mudam ao longo da história e como muda também a relação entre professores e alunos. A gente viu algumas das teorias que a gente viu nas teorias liberais, chamada tradicional, aquela baseada na exposição oral do professor para uma turma de alunos que geralmente está sentado, ouvindo passivamente o que o professor está expondo, a progressista e a tecnicista. Na tecnicista também vai estar muito próximo ao ensino tradicional, sendo mais ligado à apreensão, de formulários, de um conhecimento mais técnico e baseado muito na resolução de questões técnicas,
pensada para a formação profissional, por exemplo. A progressivista já começa a questionar um pouco dessa relação professor e aluno, até a gente chegar nas teorias progressistas, em que a gente tem as teorias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Todas elas questionam e propõem outro modelo de relação entre professores e alunos mais horizontal, que não se baseia simplesmente na apreensão dos conhecimentos pelos alunos e também na valorização da história, dos conhecimentos, da experiência que os alunos trazem para a sala de aula. Turma, espero que a disciplina tenha sido proveitosa, que vocês, a partir da filosofia da educação, pensem sobre as suas práticas em sala de aula, sobre os métodos que podem ser aplicados, sobre as teorias em que nós vamos estar inseridos ao ensinar, e espero que traga boas discussões, traga uma boa contribuição à formação de vocês. Até mais.